Olá, galera do primeiro ano do ensino médio. Vamos dar início aqui à nossa quarta semana. Nós estamos atrasados, por conta disso eu estou encaminhando esse vídeo para vocês agora. E vamos dar início à quarta semana e nós vamos falar um pouquinho hoje sobre funções. Eu estou lá na página de número 33. Então eu vou fazer uma leitura, acompanhe a leitura pelo material que vocês têm aí do PET, tá bom? E depois os exercícios eu vou para a lousa. Então vamos lá. Semana número 4, o eixo temático 2, funções elementares e modelagem. O tema é funções, função do primeiro grau. As habilidades do CBC são identificar uma função linear a partir da sua representação algébrica ou gráfica. Reconhecer funções do primeiro grau com as que têm variação constante. Representar graficamente funções do primeiro grau. Conteúdos relacionados, função, noção de domínio, contradomínio, conjunto imagem, gráfico, plano cartesiano, sinal, crescimento, decrescimento, máximo e mínimo, simetrias, taxa média de variação. Interdisciplinaridade com física, química e biologia. Página 34 agora, recordando o que é uma grandeza. Grandeza é tudo aquilo que pode ser contado ou medido por meio da comparação com um padrão que se constitui como unidade de medida. Exemplo de grandezas: comprimento, área, volume, massa, energia, temperatura, tempo e velocidade. Isso são exemplos de grandezas, né? Exemplo: a altura de uma criança depende da sua idade. Quanto maior a idade, quanto maior o valor da idade, maior a altura, sendo que em certa idade a altura se estabiliza, ou seja, ela fica constante. Se fosse assim, então, 30, 40, 50 anos, quanto mais idade a pessoa teria, mais alta ela ia ficando. Na realidade, isso não acontece. Então, quanto mais velha a criança vai ficando, mais alta ela vai ficando, mas chega um momento que isso estabiliza, né? Duas grandezas são diretamente proporcionais se a variação de uma delas provoca a variação da outra na mesma razão. Por exemplo, estudantes do quinto ano montam uma bicicleta que carrega celular a pedaladas. Dispositivo acoplado ao pneu gera uma corrente elétrica que carrega o aparelho. O projeto foi apresentado em feira tecnológica de escola de Porto Alegre. Então, o que as crianças do quinto ano devem ter feito? Eles colocaram um aparelhinho ligado à roda da bicicleta, e à medida que você vai dando pedaladas e essa roda vai girando, esse aparelho transforma a energia mecânica em energia elétrica. Então, a energia do movimento do pneu se transforma em energia elétrica, como se fosse um dínamo, como se fosse uma mini turbina de usina. Esse é o princípio da usina hidrelétrica. A usina hidrelétrica gera energia a partir desse movimento. A água movimenta uma turbina circular e esse giro da turbina faz com que a energia elétrica seja produzida. Esse é o princípio da eletricidade, né? Continuando. O giro da roda é uma fonte de energia infinita. Ela só acaba quando a perna cansa. Aqui, a resistência aplicada é baixa, ou seja, basta apenas girá-la rapidamente com a mão para que o ícone de carregar o celular surja na tela do aparelho. Figura 1, movimento das pedaladas, né? Considerando que temos uma dessas bicicletas adaptadas para carregar celulares, e hipoteticamente podemos carregar 4 celulares com velocidade mediana por hora de pedaladas, considere também que todos os celulares estão descarregados totalmente. Reflita sobre as questões abaixo e responda o que se pede. Quantos telefones celulares podem ser recarregados se pedalarmos durante 5 horas? E se pedalarmos durante 7 horas? Olha só. Então vamos voltar aqui na perguntinha, né? Considerando que temos uma dessas bicicletas adaptadas para carregar celulares e, hipoteticamente, podemos carregar 4 celulares com velocidade mediana por hora de pedaladas.
Então, 1 hora pedalando, eu consigo carregar 4 celulares, certo? Quantos telefones celulares podem ser recarregados se pedalarmos durante 5 horas? Nós vamos fazer uma regra de 3 para esse exercício, tá bom? Se em 1 hora eu consigo carregar 4 aparelhos, em 5 horas, que é o que está pedindo, eu consigo carregar X aparelhos. Eu monto uma regrinha de 3 e multiplico em cruz. 1 vezes X dá X. 5 vezes 4, 20 aparelhos em 5 horas de pedaladas. Tá certo? Tá respondido aqui. E se pedalarmos durante 7 horas? De novo, a mesma regrinha, tá? Então, atenção. 1 hora, eu carrego 4 aparelhos. Em 7 horas, eu vou carregar X aparelhos. Multiplique em cruz. 1 vezes X dá X. 7 vezes 4, 28 aparelhos são carregados nas 7 horas. Então a letra A está pronta. Formule uma expressão que calcule a quantidade de telefones celulares que podem ser carregados em função do número de horas pedaladas. Eu quero montar uma formulazinha. Não quero mais fazer por regra de 3. Quero montar uma fórmula, né? Que me dê a quantidade de aparelhos que possam ser carregados. Então a fórmula fica bem tranquila, ó. Quantidade de aparelhos em função das horas, que eu vou chamar de x, é igual a 4x. 4 vezes x. Onde x representa as horas. E essa letra Q aqui é a quantidade de aparelhos. Que x é igual a 4x. Então vamos fazer um teste aqui, ó, tá? Vamos lá, fazendo um teste. Nesse primeiro aqui que a gente acabou de responder, 5 horas. Se eu colocar 5 aqui, 4 vezes 5, 20 aparelhos. Tá? Olha o próximo. 7 horas. 4 vezes 7, 28 aparelhos. Então essa fórmula faz o mesmo efeito que as duas regras de 3. Tá joia? Acho que tá dando para vocês verem aí, né? Deixa eu levantar um pouquinho aqui, porque eu escrevi lá a quantidade de aparelhos lá em cima e não tá dando para visualizar na câmera. Pronto. Continuando. Na expressão descrita anteriormente, quais as variáveis envolvidas? O que significam as letras? A pergunta quais as variáveis envolvidas significa o que significam as letras. Tá lá, a letra Q significa a quantidade de aparelhos e a letra X significa a quantidade de horas. Isso que representa as variáveis, tá bom? Complete a tabela a seguir. Horas de pedalada, 1 hora, 4 aparelhos. 2 horas, 8 aparelhos. 3 horas, 3 vezes 4, 12 aparelhos. 4 horas, 4 vezes 4, 16 aparelhos. 5 horas, 5 vezes 4, 20 aparelhos. 6 horas, 6 vezes 4, 24 aparelhos. 7 horas, 7 vezes 4, 28 aparelhos. Então é só multiplicar por 4, cada uma das coluninhas, que vocês vão preencher aí colocando o total de aparelhos usando aquela formulazinha. O exemplo acima, há uma relação de dependência entre as grandezas, ou seja, a variação da grandeza horas pedaladas impacta na variação da grandeza celulares recarregados. Tá bom? Definindo o que é uma função. As duas propriedades que tornam uma relação de grandezas uma função, entre essas grandezas, são, para cada valor de uma variável independente, há um valor correspondente da variável dependente. A cada valor da variável independente correspondente, corresponde um único valor da variável dependente. Em linguagem matemática, sempre para eu ter uma função, eu tenho que ter duas grandezas. E uma vai depender da outra, tá? Uma é dependente, a outra é independente. Esse exemplo aqui é muito claro. Eu tenho duas grandezas. Quantidade de celulares depende das horas pedaladas. As horas não dependem de nada.
mas a quantidade de celulares que eu consigo recarregar depende do total de horas que eu vou estar pedalando, tá bom? Uma função é uma relação entre duas variáveis x e y, de maneira que para cada valor de x há um único valor de y correspondente, que é chamado imagem do elemento x. Todas as respostas, 20 aparelhos, 28 aparelhos, são imagens. As respostas são imagens. E os valores que eu substituí, 5 horas, 7 horas, os valores da tabelinha que eu substituí, eles são chamados domínios, tá? Domínio, imagem. Quando eu substituo um valor no lugar do x, esse valor é um domínio. A resposta que eu obtenho depois de fazer a multiplicação é a imagem, tá certo? Espero que vocês tenham entendido essa parte de funções, tá? Chegamos agora nos exercícios lá da página 36, tá bom? E na próxima aula eu envio mais atividades para vocês, tá certo? Espero que vocês tenham entendido esse início aí da parte de função. Um forte abraço para vocês e até a próxima aula.